Olá, gurizada da 112. Espero que vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo aqui para atender as questões que vocês me colocaram, então, a respeito do nosso conteúdo para a prova de segunda-feira. As perguntas foram muito boas, muito interessantes, poucas repetidas. Mas então, vamos começar. Eu arrumei elas numa ordem que eu acho que fica até mais coerente de responder uma atrás da outra. Provavelmente eu vou separar esse vídeo em mais de uma parte, para talvez não ficar tão longo para subir depois para o YouTube, tá? Então, primeira pergunta é como é que a gente pode diferenciar os modelos cosmológicos geo e heliocêntrico? Bom, a gente pode diferenciar duas coisas pelas suas diferenças, né? Então, a gente deixa quieto as semelhanças, como, por exemplo, ambos os modelos, ao menos quando foram concebidos, eles se tinham como semelhança de entender as estrelas numa abóboda, numa casca, por assim dizer, bem distante da gente. Mas eles tinham de diferença basicamente a posição que o nosso planeta tem dentro do universo, principalmente com relação aos outros planetas e o Sol. Tá? Existiram diferentes versões de ambos, mas o que a gente estudou foi então o geocentrismo de Ptolomeu, que surgiu há muito tempo atrás na Grécia. E daí ele basicamente concebe a Terra no centro do universo, então aqui estaria a Terra e o Sol e os outros planetas girando ao redor. E o heliocentrismo é o Sol que está no centro e os outros planetas girando ao redor dele. Tá? Com relação ao geocentrismo clássico, a gente tem ainda a diferença de que não é bem os planetas que giram em torno da Terra, ou pelo menos não diretamente. Na verdade, eles giram pontos imaginários, esses pontos giram em torno da Terra. Vocês vão ter esses esquemas lá na folha, com mais detalhes. E no heliocentrismo a gente tem que... e no geocentrismo também são sempre círculos perfeitos, as órbitas e os giros. No heliocentrismo, pelo menos que o Kepler desenvolveu ali pelos anos 1600, se não me engano, 1500, 1600, Kepler ele identificou que não são círculos perfeitos, mas elipses. Essas são as principais diferenças entre geo e heliocentrismo. Tá? Então, a segunda pergunta seria explicar o modelo padrão, bem simplificadamente, né, gente? Uma característica comum que existia nos modelos antigos, geo e heliocêntrico, é que o universo ele é relativamente imutável, não tem nada de novo ou diferente que possa acontecer no céu. E no modelo padrão, não. No modelo padrão, em vez de a gente encarar que as estrelas elas estão todas juntas numa casca presa, não. A gente sabe que as estrelas elas têm diferentes distâncias entre si e da gente. Elas são objetos mutáveis, né? Elas nascem, se desenvolvem e morrem. Podem acontecer isso de diferentes maneiras, então o modelo padrão concebe um universo num espaço infinito, em que os objetos de diferentes tipos e tamanhos estão simplesmente espalhados por aí. A Terra não tem nenhuma posição especial dentro do universo, né? A gente orbita uma estrela nada especial, que está dentro de uma galáxia nada especial, então não existe uma preocupação, por assim dizer, ou uma interpretação filosófica de onde é que a gente está dentro do universo, o nosso papel, o modelo padrão não leva isso em conta porque a gente não tem nenhuma posição especial no universo até onde a gente sabe. Tá? Então, o modelo padrão tem a ver com isso, em como é que a gente imagina o universo com relação a como as coisas estão distribuídas no espaço. Então, a gente não fala em centro do universo como o geo ou heliocentrismo. Tá? A gente só entende que o universo está aí espalhado e a gente é só mais um grão de matéria espalhado por aí nele. Tá? Pelo menos explicando o modelo padrão em diferença, né, com os modelos antigos. A terceira pergunta seria o que é constante gravitacional? Vamos lá então, mudando o conteúdo agora indo para a gravidade. Constante gravitacional ela é um número, simplesmente isso. Ela é uma quantidade que a gente percebeu ao longo dos anos que existe na natureza. Tá? E o que esse número diz? Bom, a gente pode dizer talvez que o número 4
é um número especial na biologia terrestre porque vários animais vertebrados possuem 4 patas, 4 membros ou alguma coisa do tipo. Uma coisa que é um número que aparece na natureza. Tá? Agora a gente pode entender que a constante gravitacional ela não está ligada com biologia, ela está mais ligada com física, com o jeito como as coisas se movimentam e se interagem entre si. A matéria morta, né, inanimada, por assim dizer. A constante gravitacional, então, é um número que aparece quando a gente estuda a gravidade. Tá? Ela precisamente, o número que ela representa é a intensidade da força de atração entre dois objetos de 1 kg distantes 1 metro. É isso. Então, tem dois objetos com 1 kg, em que os centros de massa deles estão distantes 1 metro um do outro. A intensidade da atração entre eles é igual à constante gravitacional. Isso é 0,00011 zeros de tão pequenininho que é 6 alguma coisa newton. Está muito pequenininho. Lembrando que 1 newton é tipo o peso que tu sente de um pacotinho de mais ou menos 100 gramas. Então, a constante gravitacional é um tamanho de força muito pequeno. Muito pequeno. Mas é isso que ela é. Tá? Ela é o tamanho ou é a intensidade da força de atração gravitacional entre dois corpos de massa de 1 kg distantes 1 metro do outro. Tá? Outros perguntaram o que é inércia. Inércia é a propriedade da matéria que descreve o que acontece com um objeto material se não tem nenhuma força atuando sobre ele. Então, pensa um objeto solto no espaço. Digamos que ele começou parado em relação às coisas à volta dele. Se não tem nada puxando ele para lugar nenhum, então ele vai continuar parado. Agora, se ele já estava se movendo e do nada desaparece qualquer força atuando sobre ele e ele já estava em movimento, então ele vai continuar andando em linha reta sem parar. Isso é inércia. É esse fenômeno, essa tendência que a matéria tem de continuar o seu movimento. Se a velocidade era zero, vai continuar parada. Se já estava uma velocidade, sei lá, 1000 km por hora, vai continuar 1000 km por hora, se não tem nenhuma força, ou pelo menos se as forças são muito pequenas. Tá? A gente vai observar ainda essa tendência, esse comportamento de continuar sempre na mesma velocidade. Tá? Isso é inércia. Alguém perguntou o que é o MRU ligado à inércia. MRU é esse, é movimento retilíneo uniforme. Se não tiver força nenhuma sobre o corpo, o movimento dele vai ser em linha reta sem aumentar a velocidade dele. Isso é MRU, movimento retilíneo e uniforme. Ele não fica nem mais rápido nem mais devagar. Ele continua o movimento uniformemente. Tá? Isso que acontece, então, num movimento em que não tem nenhuma força atuando sobre ele. Por isso que a gente discutiu que se o Sol desaparece do nada, depois de um tempo a Terra vai sentir, então, né, esse desaparecimento e vai parar um movimento circular em torno de um ponto. Ela vai estar ali girando em torno do Sol, daqui a pouco o Sol some, depois de um tempo ela começa a andar em linha reta, a partir de onde ela parou de girar. Tá? As outras perguntas elas são um pouco mais longas, eu acho que eu vou parar aqui o vídeo para ele não ficar muito longo, e daí em seguida eu coloco a parte 2 dele. Beleza?